E aí galera, beleza? Eu vou falar hoje um pouco sobre números fracionários, tá bom? É um conteúdozinho que você vê durante todo o ensino fundamental, vê no ensino médio também, vai te acompanhar pelo resto da vida escolar, que é os números fracionários, tá bom? Que são popularmente conhecidos como fração, tá bom? Fração. Uma fração, possivelmente, alguns de vocês já viram, a fração é aquela representação que é assim, ó. Você tem um número em cima, uma barra e um número embaixo, tá bom? Vamos dizer aqui, o A pode ser igual a 2 e o B pode ser igual a 3, por exemplo. Então, se você encontrou assim uma representação desse jeito, que é um número em cima, uma barra e um número embaixo. Isso daqui é um número que é chamado de fração. Isso é uma fração, tá bom? Sempre que eu encontro esses caras, uma das informações que são interessantes de se ter, principalmente para resolução, é o nome deles. Então, olha só. O de cima, ele é chamado de numerador, tá bom? E o de baixo é o denominador. Denominador, tá bom? Então, o de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. É sempre isso, tá? Não tem um risco de denominador estar em cima, né? É sempre em cima o numerador, embaixo o denominador. Uma fração também é uma divisão. Então, se eu pegar e fizer uma fração do tipo 6 dividido por 3, ó, 6 por 3, 6 terços. Isso daqui é 6 dividido por 3, tá? Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Então, a resposta dessa fração aqui, ó, de 6 sobre 3, 6 terços, é 2. Fração e divisão é a mesma coisa. Que é a mesma coisa também de razão. Então, se eu virar para vocês e falar assim, me diga qual é a razão de 6 e 3. É 6 dividido por 3, ou 6 sobre 3, 6 terços, tá? É a mesma coisa. A gente pode pensar o numerador e o denominador como o denominador, ou desculpa, o numerador primeiro. O numerador eu posso pensar ele como a parte, pedaço. E o denominador eu posso pensar ele como o todo, o completo, tá? Então é o seguinte, vamos dizer que eu tenha uma circunferência. Vou fazer aqui um círculo, tá? Eu vou pegar esse círculo e eu vou dividir esse círculo em algumas partes, tá bom? Então eu vou dividir ele em 4 partes, ó. Daqui até aqui. E daqui até aqui, tá? Vamos dizer que essas partes são iguais, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, deixa eu mudar aqui pra cor. Vou passar uma de verde, ó. Essa aqui de verde, ela tem o mesmo tamanho que essa aqui de vermelho, que ela tem o mesmo tamanho que aqui, ó, essa aqui, ó, de amarelo, que ela tem o mesmo tamanho que essa aqui de azul bebê, tá bom? Elas têm exatamente o mesmo tamanho. Vamos pensar nisso dessa forma, tá bom? Se eu quero representar, aqui vou apagar aqui as cores. Eu quero representar quais são as partes que estão pintadas de verde, por exemplo. Eu tenho uma parte pintada de verde, né? De um total de quantas partes, ó? 1, 2, 3, 4 partes. Então, para eu representar essa fração aqui, essa fração seria 1 de 4. 1 sobre 4. 1 quarto. Também pode ser chamado assim. Tá bom? Isso aqui é 1 quarto. Se eu tivesse 2 pintados, então vamos dizer aqui. Se eu tivesse aqui mais um pintado, esse e esse daqui pintado, já não seria mais 1 quarto. Dessa vez seria 2 quartos, né? Seria 2 pintados de um total de 4. Tá bom? Isso daqui é fração. Simples. Isso é fração, tá bom? Eu peguei e preparei alguns exercícios aqui. Eu peguei de um livro
do sexto ano, que são exercícios de fração. E que são bem simples, tá? Vamos trabalhar em cima deles, tá? Vou botar aqui de vermelho. Essa primeira questão aqui, ela fala o seguinte, ó. Observe as pizzas a seguir. Cada uma foi dividida em fatias do mesmo tamanho. Isso é importante saber. Escreva as frações que correspondem a uma fatia. Então eu quero a fração correspondente a uma fatia. Tá bom? Uma. No primeiro desenho, ó, eu tenho uma pizza cortada em duas fatias no total. Tá bom? Ó, ali ó, no cantinho, duas fatias no total. Então, para eu representar uma fatia dessas duas, será 1/2. 1 sobre 2, ou 1 meio. Quando eu tenho 2 no denominador, a gente chama de meio, tá bom? A letra B, ó. Essa pizza eu tenho 3 partes. 1, 2, 3 partes iguais. Então, se são 3 partes iguais e eu quero representar apenas uma fatia, será 1 de 3 fatias. Tá? Na C, ó, já são 4 fatias. Ó. Uma fatia, 2, 3, 4 fatias. Então vai ser 1 de 4. 1/4. Tá bom? Espera aí só um minuto. Apertei o botão errado. Opa, apertei de novo o botão errado. É 1 sobre 4, ó. 1 sobre 4. Eu posso escrever assim, ó. 1 sobre 4 com a barra em cima da outra. A barra no meio dos números, desculpa. Ou eu posso escrever assim, tá? É a mesma coisa. Eu falo isso porque, às vezes, tô corrigindo alguma coisa no quadro, não tem espaço de eu colocar um embaixo do outro, um em cima do outro e tudo. Às vezes eu boto assim, fração como assim, por exemplo. 2/4. Aí não entendem. Mas a barra pode estar tanto entre os números, dessa forma assim, quanto ela pode estar em diagonal. Não tem problema. É fração do mesmo jeito. E representa a mesma coisa, tá bom? Que é a divisão também. Representa a divisão. Agora aqui, embaixo. Embaixo, mesma coisa. Eu tenho uma pizza, só que dessa vez ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatias. Então são 8 fatias. Quero representar apenas uma fatia. Então vai ficar 1 sobre 8. Tá? Então nesse caso aqui da número 1, ele pediu para representar apenas uma fatia. Agora no número 2 é um pouquinho diferente, mas também não é muito diferente, tá? Então vamos lá. Observe a representação gráfica em cada item a seguir e escreva as frações correspondentes, considerando o numerador a parte pintada. Então olha só, primeira letra A. Eu tenho uma figura que ela está dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então eu já sei que o denominador é 6. E ele quer saber a fração correspondente às partes pintadas. Tem quantas pintadas? Tem uma pintada, 2 pintadas. Então é 2 sobre 6. Tá? Só isso. Aqui, mesma coisa na B, ó. Quantas partes no total eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes no total. 6 partes no total. E quantas eu tenho pintado? 1, 2, 3, 4, 5 pintados. Então vai ficar 5/6. 5 sextos. Tá? 5 sextos. Porque 6 é o número total e 5 é a parte. Tá bom? Que no caso é a parte pintada. Aqui, na C, mesma coisa. Vamos ver quantas partes eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então já sei o seguinte, o denominador é 8. E as pintadas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então é 5 de 8. 5 oitavos. Nesse daqui, na D, mesma coisa.
Quantas partes eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5 no total. Se é 5 no total, então é sobre 5. Já sei que o denominador é 5. Quantas estão pintadas? 1, 2, 3. Então é 3 de 5. Agora, na letra E, aqui ó, na letra E, eu tenho duas figuras. Se eu tenho duas figuras, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou representar duas frações diferentes. Só que como são duas figuras em uma só, eu vou somar elas. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Quantas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui do outro lado é igual, ó. Eu tenho também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vamos pensar na fração da primeira figura. Eu tenho 9 quadradinhos e os 9 estão pintados. Então essa fração eu posso representar como 9 nonos. 9 de 9. Mas eu tenho uma segunda, né? Nessa segunda tá pintado quantas? Ó, pintado 1, 2, 3. Então é 3 de 9. Tá bom? Essa é a forma de representar. Mesma coisa na F, ó. Na F eu tenho duas figuras. Nesse caso, as figuras estão todas pintadas. Estão completas. Essa figura tem... A primeira figura aqui, ó. Essa aqui. Tem quantos quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E a outra também, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Na primeira aqui, ó. Eu tenho 4 de 4. São 4 pintados de 4 no total. Ó. E a segunda também. Então vai ficar 4 quartos mais 4 quartos. Tá bom? Isso daqui são frações, tá bom? Fração basicamente é isso. Nós podemos operar em cima das frações e vamos descobrir algumas coisas em cima disso, mas basicamente é isso. Eu vou mostrar depois nos outros vídeos algumas operações e algumas características das frações, para a gente conseguir trabalhar com isso. Por exemplo, como transformar isso daqui, ó, 9 nonos mais 3 nonos em apenas uma fração. Porque dá para você representar esses dois quadrinhos aqui, ó, da letra E, em uma fração apenas, em vez de estar representando em duas frações que estão somadas, tá bom? É isso. Valeu.